Conteúdo: projeção ortogonal sobre um plano. Habilidade: utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Olá, turmas, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos falar sobre geometria, projeção ortogonal sobre um plano, tá? Então, esse conteúdo de geometria nós iremos trabalhar aqui de forma bem compassada, de forma bem tranquila, que é para vocês entenderem de fato esse conteúdo. Para a gente compreender esses conceitos, a gente precisa imaginar esses objetos sobre um plano, de forma que esses objetos possam ser vistos de vários ângulos, de várias perspectivas, tá? Então, por isso que nós demos o nome de projeção ortogonal, por isso que se chama de projeção ortogonal sobre um plano, tá? Professor, o que é ortogonal? Ortogonal é tudo aquilo que faz um ângulo de 90 graus em relação ao plano. Então, formou um ângulo de 90 graus com o plano, nós temos uma projeção ortogonal. Ângulo de 90 graus ou simplesmente um ângulo reto, ok? Então, a gente vai falar muito sobre projeção ortogonal, então vocês já sabem, projeção ortogonal é tudo aquilo que forma um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto com o plano, tudo bem? Vamos então para a nossa primeira cartela, para a gente ver o que significa projeção ortogonal. Olha só, o que significa? O que vem ser projeção? Projeção é o ato de projetar, de lançar. É uma imagem refletida, ok? É uma imagem refletida, é uma sombra, tá? Então você imagina uma sombra projetada, tá? Sobre uma superfície, sobre um plano. Isso é projeção, é projetar, tá? É refletir a sombra de um objeto sobre um plano, ok? Vamos ver agora o que vem a ser ortogonal. O que vem a ser ortogonal. Ortogonal, na cartela, nós temos aquilo que incide perpendicularmente, que forma um ângulo de 90 graus. Então, foi o que nós abrimos a aula conversando sobre a definição de ortogonal. Então, você tem um ângulo de 90 graus, tá? Formado com um plano, tá? Então, projeção ortogonal é uma projeção, é uma sombra, tá? É uma imagem refletida que é projetada no plano, né? E essa imagem, ela sempre será vista no ângulo de 90 graus, tá? Por isso que nós damos o nome de projeção ortogonal, tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima cartela, para a gente ver, então, o que vem a ser o plano. Nós falamos sobre plano. Professor, o que seria o plano? O plano é essa imagem marrom que você está vendo, tá? Você pode imaginar como sendo o chão da sua casa, o chão da sua sala. Então, olha o que diz. Projeção de um ponto sobre um plano. A projeção ortogonal de um ponto A, a projeção ortogonal de um ponto A sobre um plano alfa, esse plano alfa, pessoal, é essa parte laranjada ou marrom que você está vendo, ok? Então, tudo isso é o plano alfa. Ele diz, é dado pelo ponto A. Então, aqui nós temos o ponto A, ok? Temos aqui o ponto A.
E desse ponto, nós teremos uma projeção em direção a esse plano. Ele diz, o ponto A, correspondente à interseção da reta R, tá? E alfa, com R perpendicular a alfa e passando por A. Então, tudo isso aqui é para a gente entender que essa definição, ela nos diz o seguinte, nós temos um ponto A sobre esse plano alfa, tá certo? E esse ponto, ele é projetado nesse plano. Vejam só, nós temos aqui o ponto A, né? E esse ponto A, ele vai ser projetado sobre esse plano alfa. Tudo isso aqui é o nosso plano alfa, é como se fosse o chão, né? Então eu tenho aqui o ponto que está suspenso, e esse ponto ele vai ser projetado até o plano. Projetado de que forma, professor? Quando a gente fala em projeção, lembre-se, nós estamos falando da sombra dessa imagem, desse plano, desse ponto ou dessa reta. No caso aqui, nós temos, tá, um ponto sendo projetado sobre o plano, ok? Nós temos um ponto sendo projetado sobre o plano, tá? Bom, para a gente entender melhor, para a gente visualizar melhor como que isso acontece, nós temos aqui uma pequena animação. Então, observe que nós temos esse plano, tá? Tudo isso aqui é o nosso plano, ok? E esse plano, sobre ele você vai ter um objeto, você vai ter, que pode ser um ponto, pode ser uma reta, pode ser um outro plano, tá? E sobre esse plano alfa nós teremos a projeção, tá, desse ponto A. Então, conforme você vê na ilustração, né, nós temos esse ponto A, que ele foi projetado sobre esse plano alfa. E aí, pessoal, o interessante é a gente conseguir visualizar isso de diferentes perspectivas. Observe que nessa animação aqui, é como se a gente estivesse olhando de lado, né, essa projeção. Então, eu estou olhando na lateral do meu plano. Então, perceba que eu tenho uma reta, né? Essa reta, ela está simbolizando aí a sombra que está sendo projetada por esse ponto A, tá? Então, nós temos aqui o ponto A, e esse ponto A, ele está projetando essa sombra sobre o plano. Agora, quando a gente olha de uma perspectiva diferente, de um ponto de vista diferente, vejam, agora eu só tenho um ponto. Professor, o que seria esse ponto? Esse ponto é como se você estivesse olhando esse plano de cima. Perceberam? Eu estou olhando o ponto de cima e não mais de lado. Então, para a gente entender esse conteúdo de projeção ortogonal, a gente precisa olhar a figura de diferentes perspectivas. Primeiro eu olho a figura na lateral dela, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Perceba que eu estou olhando aqui na lateral, tá? Então, quando eu olho na lateral, eu vejo uma reta, tá? Agora, quando eu faço essa mesma observação, agora não mais lateralmente, mas de cima, como se eu estivesse observando de cima, olhando para baixo, percebam que agora a imagem já mudou. A projeção que eu tenho é de apenas um único ponto, né? Apenas um pontinho ali nesse plano, que é o que a gente está vendo. Eu estou olhando agora de cima para baixo, então eu olhando de cima para baixo, eu vejo apenas um ponto. Tudo bem? Nós temos uma outra animação aí, para a gente entender, olha só, como você enxergaria uma flecha vindo em direção a um alvo, por exemplo? Então, a melhor maneira da gente entender essa questão da projeção é a gente imaginando uma flecha. Imagina uma flecha sendo lançada. Se eu olhar essa flecha de lado, né, eu vou ver uma reta, eu vou conseguir ver a trajetória dela, né? Por quê? Porque eu estou olhando de lado, eu estou olhando na lateral. Agora, se eu olhar essa flecha de trás para frente, olha como é que fica a imagem, né? Eu agora estou observando a flecha sendo lançada para frente e não mais na lateral. Compreenderam? Então, para eu entender o que é uma projeção ortogonal, de novo, eu preciso olhar essa imagem de diferentes
perspectivas, de diferentes pontos de vista. Os pontos que a gente mais observa é na lateral, tá? E depois de cima. Observando lateralmente, eu vou ter uma reta, né, dessa projeção. Observando de cima, normalmente eu vou ter um ponto, se essa projeção, né, for de um único ponto, no ponto A em questão, ok? Temos mais um vídeo aí para a gente ver uma animação de um arqueiro que ele lança uma flecha. Olha como é que vai ficar essa imagem. Muito bem, viram só? O arqueiro lançou a flecha. Do ponto de vista do arqueiro, ele tem ali um único ponto, né? A flecha indo em direção ao alvo. Do ponto de vista de quem está na plateia observando, você já tem ali uma outra imagem. Você já tem a flecha se deslocando até o alvo. É como se fosse uma linha reta, né? Durante todo o trajeto, ok? Vamos ali na nossa TV para a gente ver mais algumas definições sobre projeção ortogonal. Vamos lá. Então agora a gente tem a projeção de uma figura sobre um plano. Vejam, até o momento nós conversávamos sobre a projeção de um ponto, né? Sobre, olha só, eu tenho aqui um ponto qualquer que eu vou chamar de ponto A. E esse ponto, ele vai projetar uma imagem, tá? Ele vai projetar uma imagem sobre esse plano, ok? Só que agora, nós iremos falar sobre a projeção não mais de um ponto, mas sim de um outro plano. Então, vejam, eu posso projetar desde um simples ponto sobre esse plano, tá? Como também posso projetar um outro plano. Então vejam, eu tenho aqui a figura F e a figura G. Percebam que tanto a figura F quanto a figura G são planos. São planos e esses dois planos estão sobre um outro plano, que é o plano alfa. Perceberam? Então, da nossa primeira abordagem, nós falamos sobre a projeção do ponto. Nós tínhamos um ponto que era projetado sobre esse plano. Agora nós temos um plano, veja, o plano F e o plano G, que está sendo projetado sobre o plano alfa. Tanto o plano G quanto o plano F, eles vão ter também uma projeção ortogonal, ou seja, a imagem refletida desses dois planos será projetada ortogonalmente, tá? Sobre esses dois planos, tá? Observa, projeção ortogonal. Projeção ortogonal, onde nós teremos a projeção, ou seja, a sombra desses dois planos sendo refletida, sendo projetada no meu plano alfa. Então, observem, ó, eu tenho aqui todo esse plano alfa, essa parte mais clara aqui é o plano alfa. Sobre esse plano alfa, eu tenho mais dois planos, que é o plano F, né, e o plano G. Tanto o plano F quanto o plano G, eles vão projetar a sua sombra. Vejam, eles projetaram a sua sombra sobre o plano alfa. Então, aí nós temos uma projeção ortogonal. Então, de novo, por que ortogonal, professor? Porque essa projeção ela está sendo feita de forma perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o plano que nós temos. Tudo bem? Então, não esqueçam, posso ter a projeção de um ponto, como posso ter a projeção de um plano em cima de outro plano. Tudo bem? Nessa próxima imagem, nós vamos entender como que a gente consegue visualizar de forma diferente o mesmo objeto, dependendo do ponto de vista que eu estou olhando ele, dependendo da perspectiva. Então, observem, tá?
Tudo depende de um ponto de vista que você está olhando. Então, depende do ponto de vista que eu estou observando o objeto. Perceba esse cilindro, né? Então, eu tenho aqui esse cilindro. Se eu olhar esse cilindro, né, nessa direção, ou seja, nessa direção aqui da reta amarela, eu vou enxergar um quadrado. Olha só que interessante, vou enxergar um quadrado na parede. Agora, se eu olhar numa outra direção, nessa direção da reta branca, aqui onde nós temos a reta branca, olha só, eu já vou ter projetado na parede um círculo. Perceberam? Então, dependendo do ponto de vista que você estiver fazendo a observação, dependendo onde a luz estiver incidindo sobre esse objeto, eu vou ter uma projeção ortogonal, ok? Então, de novo, é um cilindro, né? Só que quando eu projeto a imagem desse cilindro, dependendo da posição que eu estou projetando essa imagem, eu posso ter uma figura diferente. Projetando nessa direção, né, da reta amarela em direção àquela parede, eu tenho aqui um quadrado, ok? Agora, se eu projetar nessa reta branca em direção a essa outra parede, eu já vou ter um círculo, ok? Então, são perspectivas diferentes da gente projetar uma mesma figura, ok? Professor, essas questões envolvendo projeção ortogonal, elas caem nas provas de vestibular, nas provas do Enem, nos concursos públicos? Com certeza cai. É um conteúdo que ele é recorrente em provas de vestibulares, tá certo? Então, para a gente compreender melhor esse assunto, nós vamos fazer um exemplo, tá? Vamos ao quadro para a gente ver essa questão, então, que é uma questão do Enem de 2013. Vamos entender como que essa questão pode ser resolvida utilizando somente os conhecimentos que nós adquirimos até o presente momento. Vejam só, gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, que é chamado de pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Então, para quem ainda não conhece a gangorra é esse brinquedo aqui. Então, observa que eu tenho, nesse ponto A, eu tenho uma pessoa sentada, no ponto B, eu tenho uma outra pessoa sentada. Então, essa pessoa que está sentada no ponto A, ela vai se impulsionar para cima, ok? Fazendo a pessoa que está no ponto B descer. Quando a pessoa que estiver no ponto B descer, ela vai se impulsionar e vai fazer subir a pessoa que está no ponto A. E assim por diante. Uma brincadeira que eu acredito que todos já tenham feito, né? Então veja que eu tenho aqui uma tábua, né? E essa tábua ela é colocada num pivô no ponto central. Então a criança senta aqui, ou o adulto, né? Uma senta aqui, a outra senta ali, se impulsiona e ficam fazendo esse movimento, né? Uma sobe, a outra desce e assim por diante. Bom, vamos ver o que está sendo pedido na questão. Vamos lá. Então na questão ele quer saber o seguinte, ó. Considere a gangorra representada na figura em que os pontos A e B são equidistantes, ou seja, têm a mesma distância, equidistantes, têm distâncias iguais, tá? Do pivô. Então nós temos aí a representação, tá? Desse pivô, e ele quer saber qual das alternativas melhor representa o movimento dessa gangorra, ok? Muito bem, então vamos ver quais são as alternativas que nós temos para responder a essa questão. Então ele diz, a projeção ortogonal, vejam que nós falamos aqui bastante sobre projeção ortogonal. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B.
sobre o plano do chão da gangorra quando esta se encontra em movimento E. Então ele quer saber, pessoal, em outras palavras, vamos fazer o seguinte, vamos trazer essa gangorra, vamos levar lá para as alternativas, que é para a gente olhar para as alternativas e olhar para a gangorra, que a gente vai compreender um pouquinho melhor. Então vejam que o objetivo dele, que ele quer saber, na verdade, né, é como que que imagem que será formada quando essa gangorra girar para baixo e para cima, tá? Então vamos levar essa figura lá para a nossa cartela, onde tem as alternativas. Então vamos deixar aqui a gangorra do lado, tá? E vamos analisar as alternativas para a gente entender o que é que está sendo pedido, né? Então observa, a projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra, quando esta se encontra em movimento E. Ou seja, meus amigos, qual é a imagem que será formada toda vez que essa gangorra, né, quando os integrantes dessa gangorra, na verdade, né, fizerem esse movimento para baixo e para cima? É isso que ele quer saber. Qual dessas alternativas melhor representa essa projeção ortogonal? Então, observem que na letra A nós temos apenas 2 pontos, né? Será que serão apenas 2 pontos que serão projetados sobre o chão, sobre o plano? Porque a ideia aqui é o seguinte, nós temos a gangorra e nós temos uma pessoa que está observando, essas 2 pessoas nessa gangorra, está observando de cima, tá? Essa pessoa está observando de cima. Olhando de cima, qual é a imagem que ela vai ter projetada no chão? Qual dessas 5 imagens aqui, qual dessas 5 sombras nós teremos projetadas no chão? É esse exercício mental que nós temos que fazer. A gente tem que imaginar, tá? A gente olhando essa gangorra de cima para baixo, né? Temos que imaginar que sombra que será formada toda vez que nós tivermos esse movimento, tá? Vamos então aqui analisar primeiramente a letra A. Será que a letra A ela é coerente com o movimento? Será que eu olhando essa gangorra de cima para baixo eu vou obter apenas 2 pontos, né? Será que seriam só 2 pontos? A letra C, por exemplo, a letra C nós temos ali um movimento, né? Uma sombra, como se fosse, né, 2 parênteses. Então, olhando de cima para baixo, será que eu vou ver esses 2 parênteses se formando, né? Então, é esse exercício que a gente tem que fazer. Vamos voltar aqui na nossa TV, que é para a gente ver agora que imagem a gente pode ter quando a gente movimentar essa gangorra. Veja que isso é uma questão do Enem, tá, pessoal? Olha só, quando a pessoa que está aqui no ponto B descer, a trajetória que será formada será essa daqui, meus amigos. É como se fosse uma trajetória, é como se nós tivéssemos aqui um arco, tá? Então, essa trajetória que será formada quando a pessoa que está no ponto B descer. A mesma coisa vai acontecer quando a pessoa que está no ponto A subir. Então, quando a pessoa que está no ponto A subir, nós teremos essa trajetória, né? Aí nós temos aqui o observador. A pessoa, ela está observando, olha só, ela está fazendo a sua observação daqui, ó. E aí, qual será a imagem que ela vai ter quando ela observar esse movimento, essa projeção ortogonal? Que imagem que nós teremos formada aqui no chão, olha só, aqui embaixo? Será que é essa imagem aqui? Será que é essa outra? Olha só, né? Podemos ter essa sombra, poderíamos ter uma sombra nesse formato. Segundo as alternativas, nós poderíamos ter também um ponto aqui, outro ponto aqui, poderíamos ter também um V, olha só,
Isso aqui é pouco provável que tivesse uma imagem desse tipo, né? Seria pouco provável. Então a gente observa que como nós temos aqui a formação desse arco, o que vai acontecer? Esse ponto, ele vai sair daqui. Essa outra projeção será um pouco mais alargada para fora. Então veja que aqui nós já tivemos uma trajetória da sombra. Vamos aqui então projetar essa sombra do ponto B até o chão. Então aqui nós já temos, olha só, um ponto projetado, né? Mas observa que essa outra projeção formada nesse arco, ele também formou um outro ponto aqui. Então a pessoa que estiver fazendo essa observação de cima para baixo, na verdade, ela vai estar vendo, olha só, ela vai estar vendo só um traço. Não esqueçam que a pessoa está nesse ponto de observação, tá? Então, nesse ponto aqui de observação, nós temos um traço formado aqui no chão. A mesma coisa nós teremos no ponto A. No ponto A, nós também teremos aqui, ó, um traço sendo formado aqui no chão, ok? Então, essa é a projeção ortogonal que nós teremos dessa gangorra, tá? Temos ali as duas pessoas fazendo os movimentos de forma alternada, tá? O grande segredo dessa questão é você entender que quando a pessoa que está no ponto B descer, ela vai fazer essa barriga aqui, ó, tá? A gangorra, ela vai fazer esse arco para fora. Então, no ponto B, exatamente aqui, nós temos uma projeção, que ela vai bater bem aqui. Quando essa pessoa descer, percebam que ela vai ir lá fora, né? E aí, nesse arco que é feito, nós já temos aqui uma sombra que foi projetada no chão. Por isso que não pode ser a letra A, porque a letra A nós só teríamos um único ponto aqui. E na verdade a gente está vendo que não é um ponto, nós temos um traço. Então a única alternativa que melhor representa esse movimento, vamos lá, é justamente a letra B, ó. Na letra B nós temos algo parecido com o que nós desenvolvemos com o nosso raciocínio. Olha só, letra B será justamente dois traços. Esses dois traços são as sombras que a gente vai ver projetada no chão. Percebam que a letra D, ó, a letra D a gente não vai ver uma reta na vertical, né? Por quê? Porque eu estou observando de cima, então não tem como eu ver uma reta observando de cima. Se eu estivesse observando de lado, na lateral, provavelmente eu conseguiria ver uma reta, mas não é esse o caso, né? E nem se eu estivesse olhando na lateral, porque na lateral a gente já viu que nós teríamos aqui, né, esse arco sendo formado. Então, nem lateralmente seria uma reta. A letra E, muito menos, né? Então, a única alternativa que melhor representa é, de fato, a letra B. Então, resposta correta, letra B. Ou seja, a sombra que será formada no chão com esse movimento está melhor representado na letra B. Ok, pessoal? Então, é dessa forma que a gente vai resolver essas questões, que nós vamos interpretar essas questões. Vocês viram que não tem cálculo, é um exercício mental que você vai fazer na hora da prova. Você tem que ter ali as noções básicas de projeção ortogonal, você tem que saber o que é uma projeção ortogonal, né? E a partir daí vai da sua imaginação. Você tem que imaginar essa figura sendo representada no plano, ok? Então, a melhor alternativa que representa aí realmente é a letra B. Tudo bem, pessoal? Então, com isso a gente encerra essa aula de projeção ortogonal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!